servo, Pai, teu filho. Pai, o tempo que ele tiver que guardar a Zoe, guarda a Maria, guarda o Samuel, ó Deus, guarda os filhos dele, a esposa, guarda a empresa, ó Deus, que o Senhor venha pelejar por ele, porque a palavra do Senhor diz que nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor é que peleja por nós. Então eu quero pedir ao Senhor, toma o teu servo, enche ele até transbordar. Amado Pai, que no tempo que ele derramar aqui, o Senhor enche. Ô meu Pai, amado Pai, que o Senhor venha fazer a boa obra do Senhor sobre a vida dele, sobre a existência dele. Nós como oramos, meu Pai, como igreja oramos e declaramos a bênção e a vitória em nome de Jesus. Receba o céu da cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aumenta só um pouquinho o microfone. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para mim é mais uma vez uma honra estar levando a mensagem do Senhor. Hoje na minha casa, onde eu congrego, para a honra e a glória do Senhor. Confesso que quando eu recebi o convite eu fiquei meio apreensivo. Se o pastor, que é o pastor, fica apreensivo, quem dirá nós, né? Mas eu agradeço a Deus, a nossa pastora, por estender esse convite. Agradeço aos irmãos que aqui estão presentes. Como eu aprendi com a minha pastora, eu não sei pregar, eu sei contar história. Eu peço aos irmãos que abrem a Bíblia no livro de Salmos, livro de Salmos, capítulo 51, verso de capítulo 10. Olha para esse irmão bonito, cheiroso, enquanto você procura, e fala para ele assim: hoje Deus vai destravar o seu sentimento pelo reino. Vou repetir: hoje Deus vai destravar o teu sentimento pelo reino. Senhor, por que isso? Até o final da pregação. Hoje o culto, desde o início, da hora que eu cheguei, o Senhor falou sobre presença, pastor. O Senhor falou sobre algo que a minha geração tem perdido ao longo do tempo no meio do caminho. E antes de Deus usar pastor e o pastor aqui para entregar tudo, eu tenho algo da parte da palavra do céu para te entregar. Todos acharam? Glória a Deus. Salmos capítulo 51, verso 10 vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Só quero. Vou ler de novo o verso 11. Voltei para mim, por favor, pastor. Verso 11. Não me afaste da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito. Vou repetir, porque eu acho que a igreja ainda não entendeu. Não afaste de mim a tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Podemos assentar? Não invalidando, Pai, a oração que foi feita comigo, mas como de costume, pedindo ao Senhor que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer para que o Senhor venha aparecer, e que a palavra diz: eu não, o teu Espírito através de mim irá pregar o teu povo, venha ser como uma espada de dois gumes, e que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade. Amém? Glória a Deus.
Salmo 51. Confesso aos irmãos que não era esse texto que eu tinha meditado durante o dia. Mas quando eu cheguei aqui, pastora, o Espírito de Deus me conduziu a Davi. E eu perguntei por que Davi. E o Senhor disse para mim: conhece um pouco da história de Davi, meu filho. Então tu sabe o porquê Davi. Porque eu quero falar com o meu povo um pouquinho sobre presença. E não tem um homem na Bíblia, até tem, mas como profeta. Mas eu quero dizer como pessoa, um rei, um homem, um ser humano, melhor do que Davi para falar sobre presença. E como eu costumo pregar, eu não consigo pregar sem antes contar a história. E sabemos que antes de Davi virar rei, Davi passa por um processo, pastor. Esse processo para Davi é doloroso, porque Davi ele está agora herdando um reino que foi destruído por desobediência. Davi agora está herdando um reino que foi dizimado por causa de um homem que todos nós aqui conhecemos, que é Saul. Cometeu os seus pecados, os seus delitos, e afastou a presença não somente dele, mas de Israel. Então, para começar essa pregação, tenho que falar um pouquinho de Saul. E eu não quero te enfadigar muito. Todos nós sabemos, pastor, que a história começa lá em Gênesis, mas eu não quero ir lá em Gênesis. Eu quero falar somente de Saul, quando Saul é posto como rei sobre Israel. Na verdade, o texto fala príncipe. E Saul agora tem ordens a obedecer de Deus. E como eu costumo dizer, nem tudo que começa bem significa que vai terminar bem. E nem tudo que começa mal significa que vai terminar mal. Vemos Saul começa com o seu reinado brilhante, com o seu reinado cheio de honras e glórias, mas termina com uma rejeição. Termina com Deus lá do céu apontando aqui para baixo e dizendo: Samuel, vai lá porque eu já rejeitei. E eu quero dizer que na nossa vida não é diferente. E isso aqui eu vou ter que falar. Tanta gente que vem na igreja, mas já foi rejeitada. Tanta gente que ainda pula, fala em línguas e entrega profecia, mas já foi rejeitada. Tanta gente que está na casa de Deus, mas não obedece a Deus, e por isso Deus já afastou a presença. Vai apertar, mas Jesus vai te dar. E é por isso que Saul é rejeitado. Está sentado em um trono, é chamado de rei, está até liderando o povo, mas não carrega mais a presença, mas não carrega aquilo que dá direção para o reinado. Só que agora, para encurtar a introdução e ir direto à palavra, porque o Espírito de Deus está me chamando aqui, minha atenção. Com Davi é diferente, pastor. O reinado de Davi não começa bom. O reinado de Davi não começa belo. Mas missionário, o que você está dizendo? Você está dizendo que o reinado de Davi não começa bom, porque se ele já chega sentando no trono recebendo coroa. Quem te disse que o reinado de Davi começa quando ele senta no trono? O reinado de Davi começa em um pasto. O reinado de Davi começa em um lugar aonde muitos olhavam e diziam: não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum. Mas o meu Deus olhou lá de cima e disse: ei Samuel, vai na casa de um homem chamado Jessé e coloca lá naquela casa óleo na cabeça de alguém que eu chamei. Mas só que quando Samuel chega lá, Samuel é levado pela aparência. Olha para o mais velho, é bonito, é grande, é forte, e fala: com certeza é esse. E agora Deus olha para Samuel e fala: Samuel, quem te disse que eu olho como um homem olha? Quem te disse que eu olho a vestimenta que o homem veste? Eu olho a aparência bonita do homem, eu
o seu coração, o seu coração. Mas por que, missionário, você está querendo dizer isso? Porque tem muita gente que se preocupa com a aparência. O que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? Deus está dizendo: não te preocupa com a sua aparência, não. Se eu te chamei, se eu te escolhi, está escolhido e está chamado. Só que, pastora, como todos nós somos chamados e escolhidos, porque eu creio que todo mundo que está aqui dentro é chamado e escolhido, porque não adianta só ser chamado, mas isso é uma outra aplicação, tem que ser escolhido. Como Davi era, todos que estão aqui hoje é. Só que tem uma diferença, só que tem um porém. E eu preguei isso aqui há um tempo atrás aqui, eu disse essa frase, isso marcou em mim, pastora, e Deus mandou eu repetir isso aqui. Chamado e escolhido também cai, chamado e escolhido também tropeça, chamado e escolhido também quer voltar para trás, chamado e escolhido também quer chutar o balde e largar tudo. Eu vou repetir porque eu acho que você ainda não entendeu, eu acho que você ainda está dormindo. Chamado e escolhido pode até ter unção, pode até ter chamado, pode até ter coroa, mas também corre os seus delitos emocionais. E com Davi não é diferente. Mas por que você está querendo dizer isso? Por que você está pregando isso? Porque agora vai chegar onde o Espírito de Deus mandou. Livro de 2 Samuel, capítulo 11. A Bíblia vai dizer, pastora, que Davi, ele estava num lugar que não era para estar. Davi é homem de guerra, é homem de batalha. Mas só que Davi agora, porque foi posto como rei, decide descansar. Davi não quer mais guerrear. Davi só quer ficar dentro do palácio e dando ordem: tu vai, tu fica, tu vai, tu fica. Só que agora os seus sentimentos é aflorado. Missionário, o que você está querendo dizer? É Bíblia, não é eu. Davi está na alpendre do seu reinado. Davi está na alpendre do seu reino. Quando ele olha para baixo, ele vê o que não era para ver. Ele deseja o que não era para desejar. Ele vai querer o que não é dele. Ele vai chamar para dentro do seu palácio aquilo que já tinha dono. Quem é leitor de Bíblia já pegou. Davi agora vai pegar, pastora. Davi agora, ele vai cair. Mas por que, pastora, que o Davi cai? Ele não era alguém chamado segundo o coração de Deus. Mas Davi vai cair porque ele não cuidou dos seus sentimentos, ele não observou os seus sentimentos, ele não alinhou os seus sentimentos. Mas missionário, o que você está querendo dizer? Davi até queria descansar, mas Deus está dizendo: tu vai descansar na hora de guerrear, ou tu vai levantar e vai guerrear como eu mandei tu guerrear? Só que aí, pastora, há uma diferença entre Davi e Saul. Davi, que é escolhido por Deus, e Saul, que é aclamado pelo povo. Saul também cai, Saul também peca. E eu até costumo fazer essa conjecturação, pastora, de conjecturar o pecado dos dois. No olhar humano, quando a gente olha para Saul, o pecado de Saul foi só desobedecer a voz de Deus. O pecado de Davi aos olhos humanos não. Davi pecou contra o céu, mas também pecou contra o homem. Davi pecou contra Deus, mas também Davi pecou contra a terra. Sabe por quê? Quem aqui queria ser traído? Quem aqui já sentiu a dor da traição? Sabe muito bem o que eu estou falando. Dói, machuca. E imagina agora alguém, pastora, que Deus deu honra, deu glória, deu mulheres, deu ouro, e tudo que ele pedisse Deus daria, mas agora está desejando o que não é dele, mas agora está querendo o que não é dele. E agora, só que tem porém. Como Josimar ama eu falar isso, eu amo os porém de Deus.
Saul peca. Mas quando ele pede perdão, o perdão dele é meia boca, pastor. O perdão dele é de qualquer jeito. Como assim, missionário? O que você está querendo dizer? É gente que peca, que erra, mas na hora de pedir perdão, em vez de olhar para o céu e falar, peguei, pai. Não, me fizeram pecar. Vou repetir. Tem gente, pastor, que peca, pastora. Ela não gosta não, mas é pastora. Tem gente, Tailã, que olha para o teu erro e fala assim, Deus, até pequei, mas me fizeram pecar. O que você está querendo dizer, missionário? Quando Samuel indaga Saul, porque ele trouxe o que não era para trazer, Saul olha e fala, o povo me fez trazer o que Deus não queria que eu trouxesse. Por quê? Porque o povo queria que oferecesse sacrifício ao Deus de Israel. Aí vem a famosa frase que o meu pastor falou aqui em cima: Saul, tu prefere obedecer ou tu prefere continuar sacrificando? O problema não é sacrificar, pastor. O problema é sacrificar o que é seu. Vou repetir porque tem gente aqui que não entendeu. Tem gente que até sacrifica. Tem gente que até faz na ponta do altar, pastora, mas não faz com o que é dele, faz com o que é dos outros. E quando eu e você faz com o que é dos outros, tu acha mesmo que o céu vai receber aquilo que tu sacrificou, tirando dos outros, e até às vezes foi Deus que mandou aniquilar. Mas olha a diferença, pastor, e eu quero trazer essa diferença para o povo entender. Davi, o pecado de Davi nos olhos humanos é muito pior. Desejo que na dele. Trai a sua família, o seu Deus, e ainda faz com que uma outra mulher traia o seu esposo. Eita, nada por terra mulher. Só que agora, pastora, Davi, não satisfeito em trair, ele observa que a traição gerou algo. É por isso que eu digo muitas das vezes que nem tudo que é gerado é de Deus. Algumas coisas que são geradas na base da desobediência e do pecado. E é por isso que não prevalece e fica de pé. Agora Davi vê que algo é gerado, olha e fala: eu não posso matar quem está gerando, mas eu vou matar quem não está. Mas quem, missionário? O marido da mulher que ele se deitou, o marido da amante que ele concebeu. Olho grande, como diz meu pai, quanto maior o olho, a menor possibilidade de entrar na China. Só que agora, pastora, Davi tem uma diferença. Ele mata para cobertar um erro. Só que agora, como o meu Deus, o teu Deus e o Deus desse povo não é um Deus de mentira, ele revela tudo que está oculto, profundo e escondido. Ele revela, mesmo você fazendo lá escondidinho. Eu vou falar isso aqui, eu já falei, mas vou repetir. Tem gente, pastora Valéria, que quando vai pecar, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Eita Jesus, alguém já pegou? Não olha para onde deve olhar. Olha se tem missionário, olha se tem pastor, olha se tem obreiro, mas não olha para o alto. Não olha se o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o que vê tudo, o que contempla a alma, espírito e coração, está enxergando. E agora, ele esquece desse detalhe. Ele peca. Mas só que quando Deus revela o pecado,
ele faz algo que muitos de nós da minha geração não tem feito. E é por isso que muitas das vezes não tem recebido da parte de Deus o que pede. Mas missionário, explica isso aí. Eu vou explicar. Davi peca, mas a diferença de Davi para Saul é muito grande. Porque alguém que é chamado segundo o coração de Deus entende que pode até cair, mas para levantar só tem um que pode levantar. Para se reerguer só tem um que pode reerguer. Para ficar de pé só tem um para poder colocar de pé. E quem é esse? O Deus de Israel. E agora ele faz a famosa oração, súplica de perdão, Salmo 51. E ele olha para o céu. Primeiro Deus manda Natan ir lá contar uma historinha. Eita, historinhas aí. Tem umas historinhas. Você está recebendo umas historinhas por aí e você está achando que a irmã está falando de fulano. Você está achando que o profeta está falando de ciclano. Nesse exato momento tem gente aqui com o coração assim: fulano tinha que estar aqui para ouvir essa historinha. Mas Deus está dizendo: eu estou falando é contigo mesmo. Eu estou falando é com você mesmo. E aí Natan conta a famosa historinha e faz com que Davi entenda que aquele homem da historinha precisava de um castigo. Só que agora Natan olha para ele e fala: a sentença que tu está dando, rei, é para tu mesmo. Vou repetir. Tem gente que gosta de dar sentença na causa dos outros, mas a sentença que tu dá para os outros, tu está dando para você mesmo. Eu vou repetir. A sentença que você está dando para a vida de alguém, Deus está dizendo: essa sentença é sua, meu filho. E agora Davi faz essa famosa oração, pastor. E aqui eu já perdi. Pai, pequei contra o céu. Pai, pequei contra ti. E aí, o que eu faço? Agora. Como assim? Clama. Como assim eu pequei? Eita Jesus, eu falei isso para um amigo meu esses dias, eu vou ter que falar isso aqui. Sabe qual a diferença de Saul, pastora, para Davi? Porque o pecado de Saul chamou mais atenção do que o pedido de perdão. Davi é diferente. O pedido de perdão chama mais atenção de Deus do que o seu pecado. E aí Davi ora. E aí Davi clama: Pai, arranca tudo, tira tudo. Só uma coisa que eu te peço: não arranca de mim não. O quê? A tua presença, o teu Espírito. Eu vou falar isso aqui até você entender. Tira tudo. Mas tirar o que de Davi? Ele tinha reinado para ser tirado. Ele tinha família para ser tomada. Ele tinha coroa de ouro para ser arrancada. Mas Davi não estava preocupado com aquilo que era da terra. Davi não estava preocupado com aquilo que o homem pode ter dado para ele. Eu vou falar isso aqui. Davi não estava preocupado. Eu vou repetir. Davi não estava preocupado com a cadeira que ele sentava. Davi estava preocupado só com uma coisa: com a retiração do espírito dele, da presença dele. E quando ele fala: Pai, tira tudo, mas não tira a tua presença, ele está dizendo assim: não adianta eu sentar no trono sem a tua presença. Não adianta eu usar a coroa sem a tua presença. Eu vou trazer para o dia de hoje para tu entender. Não adianta eu pregar sem a presença. Não adianta eu louvar sem a presença. Não adianta eu rodar, falar em mistério, entregar profecia, se eu não tiver a presença. E é por isso que o sentimento que Deus hoje
quer trazer à tona é a tua saudade. Qual saudade? A saudade da presença. Levanta aí, por favor. E em nome de Jesus, eu passo para quem é de direito e agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.